Olá, eu sou Ricardo Reman e seja bem-vindo ao canal História. A história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, não ocupa muito espaço na Bíblia. A história de suas vidas ocupa apenas um capítulo, com alguns acordos genealógicos adicionais no próximo. Apesar disso, a frase Caim e Abel é conhecida em toda a nossa cultura e todos nós temos uma boa ideia do que isso significa. Então vamos dar uma olhada mais de perto no que a Bíblia realmente diz sobre esses dois homens e seus irmãos menos conhecidos. De acordo com Gênesis 4, depois de serem exilados do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim foi o primeiro filho, e a Bíblia não especifica quanto tempo depois Abel nasceu. Quando adultos, Caim e Abel tiveram carreiras separadas. Abel tornou-se pastor, enquanto Caim se tornou um lavrador. Em algum momento, Caim e Abel deram ofertas a Deus de seus produtos. Abel deu seções de cordeiros primogênitos, enquanto Caim deu produtos de sua colheita. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aprovou o que Caim trouxe. Então Caim ficou chateado e com ciúmes de Abel como resultado, e Deus advertiu Caim a ter cuidado. Por que você está zangado? O Senhor perguntou a Caim. Por que você parece tão abatido? Você será aceito se fizer o que é certo. Então cuidado, o pecado está agachado à porta, ansioso para controlá-lo. Mas você deve subjugá-lo e ser seu mestre. Mais tarde, a data não está clara, mas diz apenas um dia. Caim pediu a Abel para andar com ele no campo e Caim matou Abel. Ora, por que Caim matou Abel? Deus aprovou a oferta de Abel, mas não a de Caim. E como resultado, Caim se ressentiu de seu irmão. Por que precisamente Deus não aceitou a oferta de Caim é difícil dizer. Vale a pena notar que a Bíblia diz que Caim deu algumas de suas colheitas, sem descrever a qualidade da oferta. Gênesis 4:3. Em contraste, o versículo seguinte diz que Abel deu as melhores porções dos cordeiros primogênitos de seu rebanho. Abel deu o melhor, e ele o tomou dos primeiros resultados de seu trabalho, não como uma reflexão tardia, ou depois que ele tinha certeza de que tinha um excedente. Não temos tais detalhes sobre as colheitas de Caim, o que pode significar que ele não deu o melhor. Caim pode simplesmente não ter mostrado o devido respeito por Deus com sua oferta. Independentemente do que Caim fez de errado, o fato de que Deus disse a Caim que ele seria aceito se fizesse o que era certo, indica que geralmente havia algo errado com sua oferta. Caim não tinha ciúmes de Deus, favorecendo Abel, mas também não apreciava a advertência que Deus lhe deu. Ele foi avisado e, no entanto, continuou a se comportar de forma rebelde, mesmo depois que ele matou Abel. Sua atitude rebelde continuou, como viste em sua resposta zombadeira: eu sou o guardião do meu irmão? Em essência, a resposta de Caim foi egocêntrica. O resultado foi que ele se transformou em um andarilho, um homem sem comunidade. Ele vivia para si mesmo e recebia apenas a si mesmo em troca. Deus adotou uma tática semelhante à que ele usou em Gênesis 3:9, depois que os pais de Caim haviam comido o fruto proibido. Ele se aproximou do malfeitor e fez uma pergunta. Neste caso, ele perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Caim respondeu: não sei, eu sou o guardião do meu irmão. Deus repreendeu Caim por suas ações e disse que a partir deste ponto, ele seria um andarilho na terra. Caim respondeu que ele não poderia suportar o castigo de vagar para sempre e que qualquer um que ele encontrasse, lhe mataria. Deus respondeu que puniria 7 vezes qualquer um que matasse Caim e colocou uma marca em Caim, para que qualquer um que tentasse matar Caim fosse advertido. Deste ponto, Caim teve um filho chamado Enoque e fundou uma cidade, e teve vários descendentes que desenvolveram habilidades como tocar música, forjar metal e pastoreio nômade. Gênesis 4, 25 e 26 começa após a história da família de Caim e diz que Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Depois que Sete nasceu, Eva disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Sete mais tarde teve um filho chamado Enos,
E a genealogia em Gênesis 5 se concentra nos descendentes de Sete, terminando com Noé, que se tornaria famoso por construir a arca. À primeira vista, Gênesis 4, 5 soa como se estivesse dizendo que Adão e Eva não tiveram filhos entre Abel e Sete. Diz que depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Como se houvesse um longo período em que fosse apenas Adão, Eva e seus 2 filhos, seguidos por uma grande expansão depois de Sete. No entanto, isso perde algumas coisas. Primeiro, Caim diz que depois que Deus o amaldiçoou, qualquer um que me encontrar me matará. Se não houvesse outros filhos de Adão e Eva por perto neste momento, de quem Caim poderia estar falando? Alguns estudiosos sugeriram que a resposta é que Adão e Eva não foram os primeiros e únicos seres humanos criados. Simplesmente aqueles em que Gênesis se concentra porque são eles que viveram no Jardim do Éden. No entanto, depois que Adão e Eva pecaram em Gênesis 3, Deus disse: veja, os seres humanos se tornaram como nós, falando sobre eles como representantes de toda a sua espécie. 1 Coríntios 15 continua esse método, descrevendo Adão como o primeiro humano. Diz, porque em Adão todos morreram. Assim, em Cristo todos serão vivificados. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem é do céu. Portanto, parece que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos. Segundo, Gênesis 5 fala sobre a linhagem de Adão, sem mencionar Caim e Abel. Começa dizendo, este é o relato escrito dos descendentes de Adão. Depois diz, quando Adão tinha 130 anos de idade, ele se tornou pai de um filho, que era exatamente como ele. Ele nomeou seu filho Sete. Esta genealogia não registra todos os descendentes de Adão, apenas alguns relacionados. Portanto, Adão e Eva poderiam ter tido mais filhos entre Abel e Sete. E provavelmente teve. Nós simplesmente não sabemos quantos. Se Caim e Abel cresceram com muitos irmãos ou irmãs. Isso nos leva a outro assunto. Supondo que Adão e Eva foram o primeiro homem e mulher, e não há seres pré-adâmicos com os quais os homens acasalaram, parece que Caim e Sete devem ter se casado com mulheres descendentes de Adão e Eva, ou seja, irmãs. Como estabelecido, não sabemos quando Adão e Eva começaram a ter filhos, ou se Abel tinha uma esposa e filhos não relacionados na narrativa. Também sabemos que Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. Então poderia ter havido várias gerações de pessoas nascidas entre Gênesis 4:1 e Gênesis 4:17, a primeira vez que a esposa de Caim é mencionada. Portanto, não sabemos se Caim ou Sete se casaram com suas irmãs diretas. Um deles poderia ter feito isso, e o outro se casado com uma sobrinha ou prima. Independentemente disso, a matemática pura indicaria que pelo menos um dos 3 filhos de Adão se casou com uma irmã. Essa ideia é perturbadora e vai contra as leis que proíbem o incesto em Levítico 18. No entanto, antes desta lei ser dada em Levítico, há vários casos de homens que se casaram com suas irmãs ou outros parentes. A esposa de Adão, Sara, era sua meia-irmã, por uma mãe diferente. Jacó casou-se com 2 de suas primas, e o pai de Moisés casou-se com sua tia. Por qualquer razão, a lei contra o incesto não parece ter estado em vigor, pelo menos não tão estritamente, porque essa mudança ocorreu. É difícil dizer. Como Gênesis descreve tudo o que foi criado no Jardim do Éden como bom, incluindo Adão e Eva, seus genes poderiam ter sido bem desenvolvidos a ponto de seus filhos poderem se casar com irmãs e produzir filhos sem defeitos genéticos. Isso se encaixaria na mudança que vemos em Gênesis das primeiras gerações, com vidas longas produzindo crianças além dos 100 anos, para seres humanos com vidas mais curtas e taxas de fertilidade mais curtas. Vamos de Adão e Eva, que ainda estavam tendo filhos quando tinham mais de 100 anos. Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos. Para Abraão e Sara, que já tinham passado a idade fértil, quando Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos. Em Gênesis 6:3, Deus decreta que os seres humanos só viverão até os 120 anos de idade, e além de alguns patriarcas.
Isso é verdade em todo o resto da Bíblia. Então é possível que, no período de Caim e Abel, a genética humana fosse tão boa que todos os problemas biológicos que o incesto cria, mutações, etc., não fosse um problema. Independente disso, Deus proíbe o incesto mais tarde, e depois com bastante firmeza, na Bíblia. No entanto, interpretamos com quem os filhos de Adão e Eva se casaram. Ficamos com o fato de que a Bíblia não nos diz todas as informações que queremos. Ele nos dá os fatos de que precisamos e nos deixa com lembretes de que quaisquer coisas estranhas que as pessoas na Bíblia fizeram, Deus sabia o que estava fazendo e trabalhou algo de bom a partir disso no futuro. Pois bem, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.